anjo mensageiro. 5 parábolas de Jesus que você deveria conhecer. Meus caros irmãos, estou aqui como um anjo mensageiro para lhes falar das 5 parábolas de Jesus que você deveria conhecer. As parábolas de Jesus são histórias simples e profundas que ensinam verdades espirituais e morais. Elas são uma forma de ensino que Jesus usava para transmitir lições importantes sobre o reino de Deus e a vida cristã. Neste vídeo, vamos explorar 5 parábolas bíblicas: a parábola do semeador, a parábola do tesouro escondido, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo e a parábola do bom samaritano. Cada uma dessas parábolas nos ensina algo valioso sobre a natureza de Deus e o nosso relacionamento com Ele e com os outros. Vamos começar então a falar delas, ou melhor, da verdadeira mensagem que Jesus tinha para nós. Elas estão escondidas nas parábolas que ele usava para transmitir a verdade. Primeira, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Transcrevo abaixo o relato bíblico. Disse-lhe mais: um homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e ali dissipou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Foi então, e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se, pois, e foi ter com o pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este: Veio teu irmão, e teu pai matou o novilho cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu, pois, o pai e instava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo e nunca transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o novilho cevado. Disse-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 11, 32. A seguir, listamos algumas lições que podemos aprender com a parábola do filho pródigo. Em resumo, a parábola do filho pródigo ensina sobre o amor incondicional de Deus por seus filhos, a importância do arrependimento e do perdão. A história mostra que Deus sempre nos recebe de braços abertos quando nos arrependemos e voltamos para Ele. Devemos seguir o exemplo do pai da história e perdoar aqueles que nos magoam, valorizar a família e evitar os prazeres mundanos que nos afastam de Deus. Segunda, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 37. Transcrevo abaixo o relato bíblico. Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão.
E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários. Deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai, e faze tu o mesmo. Lucas 10, 30-37. Essa parábola nos ensina sobre o amor ao próximo e a importância de agir com compaixão e misericórdia. O bom samaritano, mesmo sendo de um grupo desprezado pelos judeus, demonstrou um amor prático ao cuidar do homem ferido, enquanto o sacerdote e o levita, que eram considerados religiosos, passaram por ele sem ajudar. A parábola do bom samaritano nos ensina que devemos amar a todos, sem preconceito, agindo da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. Ela nos mostra que o amor ao próximo não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta de cuidado e compaixão. Devemos estar dispostos a ajudar aqueles que estão em necessidade, independentemente de sua origem, etnia, idade ou condição social. Terceira, a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma história ensinada por Jesus para mostrar as diferentes formas em que o evangelho é recebido na vida das pessoas. Está registrada nos evangelhos de Mateus 13, 1:23, Marcos 4, 1:20 e Lucas 8, 5, 15, e onde também foi dada a explicação clara de Jesus acerca do seu significado. Jesus usou diversas parábolas como essa, com histórias simples do dia a dia, para explicar o reino de Deus. Veja a parábola do semeador descrita por Marcos. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas logo secaram, porque não tinham raízes. Outras caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que não produziram grãos. Outras ainda caíram em boa terra e deram boa colheita, algumas produzindo 30, outras 60 e outras 100 vezes mais do que foi semeado. A seguir, listamos algumas lições que podemos aprender com a parábola do semeador. A palavra de Deus é semeada em todos os corações. A história ensina que a palavra de Deus é semeada em todos os corações, mas nem todos a recebem da mesma forma. Devemos ter um coração receptivo. A história mostra que devemos ter um coração receptivo à palavra de Deus, como um solo fértil, para que ela possa germinar e produzir frutos. A palavra de Deus é poderosa. A história ensina que a palavra de Deus é poderosa e pode transformar vidas. Devemos evitar distrações. A história mostra que as sementes que caíram entre espinhos foram sufocadas pelas preocupações deste mundo e pelas riquezas. Devemos evitar distrações e manter o foco na palavra de Deus. Devemos perseverar. A história ensina que as sementes que caíram em solo rochoso germinaram rapidamente, mas morreram por falta de raízes. Devemos perseverar na palavra de Deus para que ela possa germinar e produzir frutos duradouros. Em resumo, a parábola do semeador é uma história que nos ensina sobre a importância de ouvir e entender a palavra de Deus, ter um coração receptivo, evitar distrações, perseverar e reconhecer o poder transformador da palavra de Deus. Devemos seguir o exemplo do solo fértil e permitir que a palavra de Deus germine em nosso coração e produza frutos abundantes. Quarta, a parábola do tesouro escondido. A parábola do tesouro escondido é uma história contada por Jesus para ensinar sobre a importância do reino de Deus e o valor que devemos dar a ele. A parábola do tesouro escondido está registrada na Bíblia em Mateus 13, 44. Transcrevo abaixo o relato bíblico. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Essa é a forma como a parábola do tesouro escondido é relatada na Bíblia. A história nos ensina sobre o valor incomparável do reino de Deus e a disposição de abrir mão de tudo para obtê-lo. O homem que encontrou o tesouro escondido vendeu tudo o que tinha para adquirir aquele campo, demonstrando a importância e a preciosidade do reino dos céus. Essa parábola nos desafia a valorizar o reino de Deus acima de todas as coisas e a estar dispostos a abrir mão de tudo para obtê-lo.
Ela nos lembra que o reino de Deus é um tesouro de valor inestimável e que vale a pena investir nele com todo o nosso coração, mente e recursos. Em resumo, a parábola do tesouro escondido é uma história que nos ensina sobre a importância do reino de Deus e o valor que devemos dar a ele. Devemos estar dispostos a fazer sacrifícios para adquiri-lo, fazer dele uma prioridade em nossas vidas e reconhecer que ele está acessível a todos que o buscam. Quinta, a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida é uma história contada por Jesus que fala sobre o amor de Deus por cada um de nós e a importância de buscar aqueles que estão perdidos. A parábola da ovelha perdida é uma história contada por Jesus que está presente na Bíblia em Lucas 15, 3, 7 e Mateus 18, 12, 14. A seguir, transcrevemos o relato bíblico de Lucas. Então ele, Jesus, lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar em casa, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lucas 15, 3, 7. A seguir, listamos algumas lições que podemos aprender com a parábola da ovelha perdida. Deus ama cada um de nós. A história ensina que Deus ama cada um de nós, assim como o pastor amava cada uma de suas ovelhas. Deus busca aqueles que estão perdidos. Assim como o pastor buscou a ovelha perdida, Deus busca aqueles que estão perdidos e deseja que eles voltem para Ele. Devemos buscar aqueles que estão perdidos. A história mostra a importância de buscar aqueles que estão perdidos e ajudá-los a voltar para Deus. Devemos celebrar a volta dos perdidos. A história ensina que devemos celebrar a volta daqueles que estavam perdidos e agora foram encontrados. Cada pessoa é importante para Deus. A história mostra que cada ovelha era importante para o pastor, assim como cada pessoa é importante para Deus. Em resumo, a parábola da ovelha perdida é uma história que nos ensina sobre o amor de Deus por cada um de nós e a importância de buscar aqueles que estão perdidos. Devemos seguir o exemplo do pastor e buscar aqueles que estão perdidos, ajudando-os a voltar para Deus e celebrando a sua volta. As parábolas de Jesus são histórias atemporais que continuam a nos ensinar lições valiosas até hoje. Através da parábola do semeador, aprendemos sobre a importância de ouvir e entender a palavra de Deus. Na parábola do tesouro escondido, aprendemos sobre o valor incomparável do reino de Deus e a disposição de abrir mão de tudo para obtê-lo. Na parábola da ovelha perdida, aprendemos sobre o amor incondicional de Deus por cada um de nós e a importância de buscar aqueles que estão perdidos. Na parábola do filho pródigo, aprendemos sobre o amor de Deus e a importância do arrependimento e do perdão. E na parábola do bom samaritano, aprendemos sobre o amor ao próximo e a importância de agir com compaixão e misericórdia. Que essas lições nos inspirem a viver uma vida mais próxima de Deus e mais amorosa com o próximo. E com isso concluo minha abordagem sobre o tema. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de compartilhá-lo com outras pessoas, para que mais pessoas possam ver o que você gostou e aprender também. Espero que tenha visto algo interessante e aprendido sobre as 5 parábolas de Jesus. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para trazer mais vídeos como esse para você. E claro, se você tem dúvidas, não hesite em perguntar nos comentários abaixo. Agradeço a sua participação e, assim como Jesus, desejo muitas bênçãos e uma vida cheia de amor, paz e bondade. Até a próxima. Um anjo mensageiro.